Dentista do Sono, com o professor Dr. Eduardo Rolo. Tratamento dos distúrbios do sono e doenças da gengiva. Dr. Eduardo Rolo comigo aqui nos estúdios da Rádio Auriverde. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, que são as mais recentes pesquisas sobre a periodontia do sono. Dr. Eduardo Rolo, seja bem-vindo mais uma vez. Ótima sexta-feira para o senhor, que bom tê-lo conosco. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos. Doutor, já começo perguntando, pesquisas recentes reforçam o uso de aparelhos intraorais para tratar o ronco e a apneia do sono. Como que esses dispositivos eles funcionam e quais pacientes eles são ou não indicados, doutor? Olha, Léo, os dispositivos intraorais para tratamento dos distúrbios respiratórios do sono, que são o ronco e a apneia do sono, tem mais algumas classificaçõezinhas aí, mas para o grande público é o que basta, ronco e apneia do sono. Esses dispositivos eles são usados para dormir, eles têm que ser confeccionados por um dentista da área do sono, e eles têm a função de ativar a musculatura das vias aéreas superiores, principalmente a região da orofaringe, que é a região da garganta ali, que forma o tubinho, aquele tubinho muscular, que leva o ar para as vias aéreas inferiores. Então, quando o paciente coloca esse aparelho na boca, ele é preso nos dentes superiores e inferiores, e a partir daí ele faz uma ativação. Existem alguns mecanismos que promovem essa ativação. Ele faz uma ativação dessa musculatura, esticando essa musculatura. Ao esticar a musculatura, o cérebro percebe esse esticamento e, a partir daí, o cérebro melhora a informação neuromuscular. O nervinho envia um sinal elétrico ativando a musculatura, ou seja, devolvendo um tônus muscular de quando o paciente não roncava, praticamente ficando com um tônus muscular próximo a quase quando o indivíduo está acordado, né? Onde não há o relaxamento da musculatura, e esse relaxamento é o que leva o bloqueio parcial ou total da via aérea. Então, o dispositivo aparelho intraoral, ele tem uma atuação local provocada pelo esticamento da musculatura que conforma esse tubo da via aérea. Tem que sempre que pensar num esticamento, num tubinho de forma tridimensional, então não é bidimensional. Então ele aumenta a luz do tubo para a passagem do ar, e então esse efeito é um efeito local nessa musculatura. Como o cérebro percebe essa ativação pelo esticamento local, o cérebro melhora a informação elétrica, melhorando o tônus. Então, o aparelho tem também uma ação central, ou seja, o cérebro ativa também a região. Então, essa ativação central pelo cérebro, associada ao próprio esticamento, mantém a via aérea, o tubinho aberto, e o ar começa a passar de forma livre, sem encontrar resistência para sua passagem e sem que ocorra o bloqueio total do relaxamento dessa musculatura. E, portanto, você deixa de roncar, a musculatura deixa de vibrar, fazer o ronco, e ela não fecha, não bloqueia totalmente mais a via aérea, que seria a apneia do sono. Esse é o efeito, e é muito bacana isso, porque os estudos mostram isso. Aliás, Léo, essa informação pouca gente sabe. Uhum. E olha só que interessante, isso está na minha tese de doutorado de mais de 20 anos atrás. Então essa informação não é recente, ela é já... Então, assim, os aparelhos intraorais, eles são extremamente bem documentados cientificamente e validados pela principal sociedade, pelas principais sociedades de sono no mundo, tanto a americana quanto a europeia e até a brasileira, da qual eu tenho o título de ser membro da Sociedade Brasileira do Sono.
Agora, doutor, muitos pacientes que têm a apneia do sono também apresentam bruxismo. O que os estudos mais recentes mostram sobre essa relação entre o ranger de dentes e os problemas respiratórios durante o sono? Olha, Léo, os estudos mais recentes, porque essa ideia realmente também não é nova, tá? É antiga também. É antiga também, essa ideia, ela doutor, está... fazendo um parêntese aqui, o senhor fala, eu defendi isso da minha tese de doutorado, certo? Há mais de 20 anos atrás. Existia uma resistência do mercado odontológico em reconhecer isso ou faltava informações para que eles reconhecessem uma resistência do mercado de saúde em geral. Sim. Né? Médico odontológico, né? Principalmente no Brasil, tanto que não existe esse tratamento praticamente no rol dos procedimentos dos planos de saúde, né? Mas isso é uma questão mais complexa sob o ponto de vista de administração de todo o nosso sistema de saúde. Porém, nos Estados Unidos e na Europa, principalmente na Europa mais ao norte, isso já era reconhecido há 20 anos. Tanto, Léo, que, olha só, os primeiros aparelhos intraorais é de 1984. Uhum. Tem um autor que é professor, ex-presidente da Academia Americana do Sono, professor da Universidade do Texas. O nome dele é Shumichi Novara. E ele foi um dos grandes defensores no final dos anos 80 e início dos anos 90 de aparelhos intraorais. Só que naquela época, no final dos anos 80, os aparelhos intraorais eles ainda eram muito... não tinham o mesmo resultado que nós temos hoje. Os resultados que nós temos hoje, eles já são a partir do final dos anos 90. Tá? Então, assim, isso é bem documentado e muito bem aceito pela comunidade científica do sono dos Estados Unidos. O resto corre atrás, né? É sempre assim. Por mais que as pessoas sejam anti-americanos, que é uma bobagem e uma imbecilidade total, apesar de grandes problemas, como a gente viu no quesito pandemia de Covid relacionado às besteiras que os interesses econômicos ditaram normas e os leigos caem porque são leigos, não conhecem ciência. Né? Então, infelizmente, é isso. E eu estou falando justamente para uns 2, 3 amigos meus que são leigão e que acham que sabe alguma coisa. Nunca leram um artigo científico na vida e dão palpite até, né? Mal sabe fritar um ovo, não entende o processo físico-químico de fritar um ovo e dá palpite, né, Léo? Mas enfim, tirando essas brincadeiras de lado, então, os aparelhos eles têm uma aceitação na comunidade científica e uma indicação de quem é da área do sono realmente. Agora, a relação com o bruxismo, a gente sabe desde essa época, de mais de 20 anos atrás, que quem tem problemas respiratórios do sono, ronco e apneia do sono, tem 6 a 7 vezes mais chance de fazer bruxismo do sono, que é o apertamento dental, né? Então, nesse ponto, o melhor tratamento para bruxismo do sono em quem tem ronco e apneia do sono, entre vários tratamentos que a gente tem que abordar, não só a abordagem oclusal da mordida dental, que é o uso da placa de mordida para bruxismo do sono, quem tem ronco e apneia do sono, a indicação ideal é o uso do aparelho intraoral para ronco e apneia do sono, que vai abrir as vias aéreas para melhorar a passagem do ar, melhorar a oxigenação durante o sono e evitar algo que aí sim as pesquisas mais recentes vêm mostrando: evitar o microdespertar do cérebro durante a noite nos eventos de bruxismo, que significa atividade aumentada rítmica do apertamento dental ritmicamente realizado pela musculatura da mastigação, que provoca um microdespertar cerebral, ou seja, não ocorre um aprofundamento do sono nos níveis mais profundos do ciclo de sono, e
com isso, nesse momento do bruxismo dental, pelo ronco e principalmente pela apneia do sono, onde cai o oxigênio no sangue e sobe CO2, e nesse momento do microdespertar cerebral, onde ocorre então o evento da musculatura fazer o apertamento, ter uma contração máxima mais importante e estar relacionado com a alteração nos batimentos cardíacos. Isso é grave e muito importante. Essas ideias são mais recentes, mas já tem pelo menos 10 anos dessa demonstração científica do relacionamento do bruxismo do sono com a alteração nos batimentos cardíacos, podendo gerar taquibrade cardíaca, porque uma hora acelera, outra hora diminui, conforme o evento respiratório melhora durante a apneia e depois volta a fazer apneia, volta a fazer taquicardia. E se estiver fazendo o bruxismo do sono, daí sim ocorre essa relação do bruxismo do sono, o evento respiratório e o evento no coração. Taquicardia acelerando e depois bradicardia. Quanto mais evento respiratório, mais bruxismo e mais alteração nesse batimento cardíaco. Portanto, isso é mais recente e justifica-se mais ainda a importância de se tratar bruxismo quando existe distúrbio do sono respiratório do sono, com o aparelho intraoral corretamente desenhado, realizado, instalado e conduzido por um dentista da área do sono. Então a gente precisa parar um pouquinho para entender certas coisas. Eu acho que qualquer dentista pode fazer isso, mas desde que tenha o treinamento adequado e seja minimamente titulado para tal. Agora, doutor, na prática clínica, como que o dentista, né, ele pode perceber que tem sinais nesse paciente e que esse paciente está sofrendo com distúrbios do sono, por exemplo, com a apneia? Olha, o primeiro sinal é dormir mal, né? Tá. A ideia de dormir mal já indica... A pessoa sabe o que é dormir mal, né? Ela sente que não dorme bem. Acorda cansado. Acorda cansado, isso é um outro quesito. Acordar cansado, ter sonolência logo pela manhã ou durante o dia, né? Não é normal um adulto ter ficado na cama 7, 6 horas e meia, 8 horas, 7 horas e 30 minutos, que seria um padrão médio interessante e bom. E durante qualquer hora do dia claro, com o sol, da luminosidade natural, a pessoa se sentir sonolenta. Isso não é normal. As pessoas precisam entender que não é normal. Porque eu estou estressado. Não, o estresse é outra história. O estresse não faz sonolência diurna excessiva. Até porque o estresse eleva o cortisol e aí você fica até muito mais, digamos... É lógico que uma hora cai o cortisol, você desaba um pouco. Aí tem questões alimentares, que a pessoa acaba usando alimentos mais calóricos para compensar essa desabada da queda do cortisol, e aí a coisa se complica, porque ganha peso, e aí a apneia piora. Então dormir mal, ter ronco ou chiado durante a noite, barulho, acordar com sensação de noite que não descansou bem, dor de cabeça logo ao amanhecer, logo ao acordar, sonolência durante o dia, dormir em lugar, ter muita vontade de dormir em lugares que não seria normal dormir. Mas escureceu 6 horas, 7 horas, eu ponho um filme para assistir na TV e já durmo. Não é normal isso. As pessoas não precisam dormir às 6, 7 horas. Eu defendo a ideia de que com a queda da luminosidade a gente tem que começar a pensar em dormir, mas querer induzir sono 7, 8 horas da noite só porque já escureceu não é normal. Então não foi induzido isso, foi porque a pessoa está com sonolência excessiva. O horário de dormir se despertar com o sol, se eu defendo a ideia da luminosidade, o despertar com o sol é o quê? 5 horas e 30, 6 horas da manhã? Seria, lógico, tem pessoas que infelizmente sofrem com problemas de transporte, tem que acordar muito antes. Aí tudo bem, a gente tem que analisar, é importante, mas dentro de um padrão normal assim, do acordar, seria com o sol. Então, se é 6 horas, é só você diminuir 8 horas. Sim. Então 10 horas e meia,
10h30 da noite, seria 11 horas, mais ou menos, 10, 11, 10h30, o horário de você ir dormir. Por quê? Você respeita muito mais o ciclo biológico do ritmo circadiano, que é de mais ou menos 24 horas, e toda a célula do nosso corpo tem o seu relógio biológico, então não adianta a gente forçar a barra. Mas, resumindo, é isso. Não é normal você ter sonolência durante a luz do dia, ou mesmo logo ao entardecer. Evidentemente que lá pelas 4 ou 5 horas da tarde existe uma pressão maior do sono, porque você acordou 6, 7, 8 horas da manhã, então durante as suas atividades durante o dia, quando chega lá pelas 4, 5 da tarde, ocorre uma pressão natural de forçar você a se sentir com maior sonolência. Tanto que, culturalmente, é a hora de tomar um cafezinho preto, mas isso pode ser um erro. Inclusive, Léo, você está bocejando aí, não é normal, tá? Não é normal. O doutor me pegou aqui agora. Eu devo estar chato pra caramba, hein, Léo? Mas é isso. De forma nenhuma. Que isso não é patológico, às vezes tudo tem que ser bem analisado. Portanto, o diagnóstico preciso começa com a entrevista e a consulta e o exame clínico dentro do consultório. A gente tem sinais que a gente tira dentro de um exame físico, até metricamente, a gente pode medir determinadas medidas antropométricas, que a gente chama, que é do indivíduo, o peso, a altura, o IMC, a largura de pescoço, etc. Mas o padrão ouro, que isso não dá para fugir, para a gente ter a noção exata de qual é e quanto é esse distúrbio do sono, é o exame do sono, chamado de polissonografia, que vai nos dizer o quanto essa sonolência realmente significa um distúrbio do sono, que pode ser qualquer um. Agora, tem alguns testes de perguntas e respostas, são mais ou menos 7, 8 perguntinhas, em que você responde do tipo assim, de 0 a 3, 0 não se sentindo cansado em nenhum momento você vai adormecer. 1, mais ou menos, 2, médio, 3, com certeza isso vai acontecer. Por exemplo, dirigindo o seu carro parado no trânsito, no semáforo. Qual a chance de você dormir ali? 0. Isso não vai... Então vai dar um número... 2. 2, aí tem mais 5, 6 perguntas. Você soma, passa de 8, 9, certeza que você tem sonolência excessiva diurna e certeza que você precisa de um exame de polissonografia. Agora, na prática clínica, eu nem uso isso. Eu pergunto, você ronca, você dorme mal? Eu durmo mal. Roncou, então um abraço. Polissonografia nesse paciente. Agora, doutor, para a gente finalizar, para quem sente esse sono constante, esse cansaço ao amanhecer e também já percebeu que ronca, alguém da família, geralmente, né, porque a pessoa geralmente recebe um feedback de outras pessoas, né? Sim. Você tá roncando e tal. Quando é a hora de procurar um profissional especializado? Sempre. Já passou da hora. Veja, Léo, só o ronco, né? Porque assim, se eu te disser que o ronco aumenta a chance de câncer 5 vezes mais, se eu te disser que o ronco aumenta a chance de AVC 7 vezes mais, você acha engraçado? Não. Não é engraçado. Não é. Entendeu? É só você ter alguém da família que passou por esses problemas, não tem nada de engraçado. Então o ronco não é para dar risada. As pessoas falam assim, meu PCA está aumentado. Uhum. A próstata está aumentada? O que é isso? Todo mundo assusta. Agora as pessoas roncam e ninguém se assusta. Então não faz sentido. É simples assim. Se você não acredita em mim, vai ler a literatura. Eu já estou meio irritado, né? Eu recebi uma notícia, uma péssima notícia antes de entrar no estúdio, já me irritou já. É mesmo, doutor? Eu sou italiano. Bom, então, Léo... Mas o que mais irrita são as pessoas que não conhecem e querem dar palpite. Né? São os leigão, né? O EPA, o Barone, esses meus amigos aí que palpitam pra caramba, mas né? Mas tudo bem, são meus irmãos. Viu, Léo? Então, assim, o atrito do ar passando na musculatura gera uma inflamação, porque raspa. O ar raspa a musculatura da garganta mole. Raspando ali, você faz uma inflamação. O corpo limpa isso. Todo dia, o turnover celular é muito rápido. Então, às vezes não fica ferida, a pessoa nem sente. Mas aquele atrito diário, crônico, durante meses, durante anos,
gera uma inflamação, e essa inflamação o corpo vai jogando, vai excretando isso por meio dos vasos sanguíneos, e que vão se unindo ali para cair no vaso mais importante, que passa ao lado da região do ronco, que são as carótidas. Esses coágulos ali, advindo desse atrito, dessa inflamação, vão provocando aterosclerose de carótida. Então a carótida vai se calcificando. Isso não é colesterol, isso não é gordura, é inflamação por atrito. É isso. Né? A gente sabe os processos inflamatórios que ocorrem por causa disso. Citocinas que entram ali e vão provocando essa inflamação. Era como se fosse calos, por exemplo. É por aí. E a artéria vai engrossando, vai envelhecendo. E aí, o que ocorre? Veja, vai formando aquele calinho ali, aquele ateroma, aquela placa, que ali tem sangue acumulado, tem fibrina, tem célula, tem um monte de coisa. Forma uma placa ali. Os angiologistas até estudam melhor os tipos de placa, etc. Mas beleza, isso vai formando ali até que ou pode entupir, e aí você tem um AVC, Sim. ou pode se soltar por vários motivos, inclusive pelo próprio motivo da vibração das paredes da musculatura da via aérea, que está do lado da carótida, pode provocar, soltar esses coágulos podem viajar, subir para uma artéria cerebral e fazer também AVC. Significa que quem tem ronco vai ter AVC amanhã? Não. O processo é crônico degenerativo, então existe um tempo. Qual o tempo? Não sei, ninguém sabe qual é o tempo de cada um. Tem que fazer ultrassom de artéria de carótida? Tem que fazer. Liga para o doutor Arthur e tem que fazer todo mundo. Mas está roncando? Tem que tratar o ronco. Porque senão o processo é falho. E você aumenta o risco de você ter um evento vascular, cardiovascular, em algum momento da sua vida. O risco é aumentado em 5 vezes, pelo menos. Sabe aquela pessoa? Não tinha nada. Não tinha nada. Como assim não tinha nada? E teve um evento, um desfecho deletério, que causou um mal, ou um desfecho fatal. Como assim não tinha nada? Alguma coisa sempre tem. E, em geral, é inflamação. E o ronco gera inflamação. Então, essa é a ideia. Muito bem. Doutor Eduardo Rolo, como encontrá-lo, doutor? Léo, no YouTube a gente, inclusive, tem os vídeos aqui das conversas nossas, e no Instagram, que tem as informações lá de contato, quem quiser fazer pergunta, qualquer coisa desse tipo, o @dr.eduardorolo com 2 L's. Valeu, doutor, até a semana que vem. Valeu, Léo, muito obrigado. Dentista do Sono, com o professor Dr. Eduardo Rolo. Tratamento dos distúrbios do sono e doenças da gengiva.